Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor Alex e junto com vocês eu vou fazer uma leitura do nosso material de artes, ok? Então vamos começar? Página 8 do livro, unidade 1, Artes Visuais. Aqui você tem uma grande fotografia, tá ok? Uma grande imagem. Aqui está dizendo as informações sobre a obra, tá legal? Página 9, observem no livro de vocês direitinho. Continuação aqui. Transformações coletivas. Observe as imagens. As duas mostram trabalhos de arte que foram realizadas nas ruas da cidade. Você já pensou que a arte pode estar fora de museus ou espaços culturais? Nessa unidade vamos falar sobre como a arte pode gerar transformação nos indivíduos e na sociedade. Veremos também como a arte se transformou ao longo do tempo e algumas de suas manifestações nos dias de hoje, com a presença dos coletivos que criam obras em conjunto, ativações de obras que acontecem por um curto período de tempo e o uso de novas tecnologias da arte. Página 10. Arte na cidade, criar coletivamente. Aqui você tem mais uma obra, azul sobre branco. Observem todinha a obra. Tá? Vamos para a página 12. Página 11. Também uma outra obra, tá? Todas expostas fora de locais fechados. Observe essas imagens, o que elas têm em comum. A arte, assim como a sociedade, passa por transformações, reinvenções, construções de olhares que a acompanham. As imagens que abrem este capítulo nos apresentam duas questões importantes e presentes na arte contemporânea, ou seja, na arte produzida no nosso tempo. Antes de mais nada, estamos falando de obras realizadas em espaços públicos, ou seja, nas ruas das cidades. Diferentemente de grandes monumentos, esses trabalhos são realizados sem a presença de pedestais ou algum indicativo físico que demarque as obras. Instaladas em locais de circulação e acesso corriqueiros, sem estarem necessariamente em destaque em, por exemplo, uma praça central. Isso significa que estão sujeitas a interações e modificações, feitas pela dinâmica dos movimentos nas cidades, o que inclui as próprias pessoas. Vamos aqui para a página 12. Olha, mais uma obra exposta em locais públicos. Espaços coletivos. Observe novamente as duas imagens que abrem o capítulo. A primeira delas, um trabalho realizado pelo coletivo espanhol Boa Mistura. Mostra algumas paredes brancas com uma palavra que aparece muito claramente: luz. Na primeira imagem, a palavra está tão bem destacada que ficamos com a impressão de que foi pintada em cima de uma fotografia. Nas imagens seguintes, entretanto, podemos vê-la sobre outro ângulo, que revela letras inteiras ou em partes pintadas em paredes diferentes, e a palavra se forma quando olhamos de um lugar específico. O coletivo, formado por arquitetos, designers e artistas plásticos, propõe intervenções na cidade que modificam temporariamente tanto o lugar quanto o olhar de quem passa por ela. Essas ações acontecem em diferentes cidades do mundo, em lugares que podem acolher trabalhos de arte que dialogam diretamente com as pessoas, interferindo no seu cotidiano e modificando o espaço de convivência coletiva. Olha só, mais um trabalho. Esse trabalho está exposto na Bélgica. A segunda imagem apresenta o trabalho de outro coletivo, o Bassurama, também espanhol, que já realizou diversas ações no Brasil, em colaboração com organizações sociais e culturais, criando uma rede de colaboração.
O nome Basurama vem da palavra basura, que em espanhol quer dizer lixo, sobra, resíduo. O coletivo, formado por amigos que se conheceram quando eram estudantes de arquitetura, trabalha basicamente a ideia de repensar os processos de descarte e na transformação dessas sobras em arte. Em geral, o coletivo Basurama trabalha diretamente com os habitantes das comunidades que visita, movimentando reflexões e ações que modifiquem as relações que essas comunidades têm com seu lixo. Do ponto de vista social, artístico e muitas vezes até econômico, já que propõe novas possibilidades a partir desse material. Na imagem de abertura deste capítulo, vemos uma instalação realizada pelo Basurama na República Dominicana, país localizado na América Central, no Mar do Caribe. Essa obra parece uma onda, com diferentes tons de verde e azul organizados em linhas penduradas. Ao longe não fica muito claro qual é o material utilizado, mas se chegarmos mais perto podemos notar que são galões de plástico. Com o apoio da comunidade, os integrantes do coletivo coletaram galões azuis, verdes e brancos no depósito de lixo da região, os quais foram limpos e separados por cores para depois serem organizados nos fios que formam a instalação. O trabalho, depois de montado e instalado, cria uma marca forte sobre a paisagem da região. Se observamos seu nome, tsunami de lixo, isso fica ainda mais evidente. O coletivo parte de uma hipótese fictícia, o que aconteceria se uma onda de lixo invadisse a orla da cidade. A ação artística materializa de forma poética questões ambientais que atingem o mundo todo, como a poluição dos mares. A estratégia desse tipo de ação é envolver a comunidade em seus projetos, movimentando reflexões e mobilizando as pessoas diante de ações artísticas. Você gostaria de participar de alguma ação coletiva para transformar um local? Por quê? A decoração de um espaço para uma festa, a pintura de um muro com um desenho, a preparação de um local onde vai acontecer uma apresentação artística ou esportiva são exemplos de ações coletivas que transformam os espaços. Outro exemplo de arte inserida nas ruas é a obra que abre esta unidade, a instalação Memória Amassada, da artista portuguesa Dalila Gonçalves. Tanto na foto de abertura da unidade, quanto na que observamos ao lado, conseguimos ver claramente que cada obra foi instalada nas ruas. O trabalho é composto por pedras artificiais produzidas em concreto, material utilizado na construção civil, recobertas por azulejo que se moldam às suas reentrâncias e em um processo que busca recobrir essa superfície irregular do mesmo modo como faria em uma parede de azulejos. No caso dessas fotos em particular, há uma conexão entre duas culturas diferentes. Os padrões dos azulejos que recobrem as pedras foram criados a partir de símbolos belgas, diretamente relacionados à cidade de Banklenberg, local de instalação. Embora os azulejos portugueses tenham parentesco com os processos árabes desde seu surgimento, há outras influências, especialmente nas questões técnicas. Os processos de azulejaria belgas inspiram várias das técnicas que seriam desenvolvidas para a confecção dos azulejos em Portugal. Uma manifestação cultural ligada diretamente à identidade desse país. Ao instalar no espaço público um trabalho que lida com símbolos históricos diretamente relacionados à construção das cidades, a artista propõe uma reflexão acerca, a cada vez menos, a presença de elementos decorativos nas fachadas, e as cidades têm se tornado progressivamente mais homogêneas e monocromáticas. Aqui na página 14 temos coordenadas. Intervenção urbana. Observe atentamente a imagem. Tá? A imagem mostra a interdição, realizada em 1979 pelo grupo 3 Nós 3. Durante 2 horas, o grupo estendeu grandes faixas de diversas cores de papel celofane entre postes da Avenida Paulista,
nas proximidades de onde se localiza o MASP, Museu de Arte de São Paulo, na cidade de São Paulo. O material transparente e a luz do sol modificavam as cores das ruas e as faixas, e mesmo sendo fáceis de serem rompidas, interrompem momentaneamente o fluxo de automóveis. Você já presenciou uma intervenção de arte em lugares de onde costuma circular? Vimos desde o início desta unidade uma série de trabalhos artísticos que são apresentados em museus ou galerias, mas nas ruas geralmente damos esse tipo de ação artística o nome de intervenção urbana, porque são ações que acontecem no espaço das cidades, frequentemente em locais de circulação de pessoas, que propõem um diálogo direto com a comunidade. Há também outra vertente da arte que usa a cidade como plataforma, e que chamamos de arte urbana. A diferença principal entre esses dois tipos de conceito, que embora as manifestações aconteçam no espaço das ruas, a arte urbana, algumas delas, como grafite, os murais, os cartazes, os lambes, são fixadas em locais como muros, paredes, postes ou mesmo no chão, e permanecem lá até que sejam apagadas ou cobertas por outras. Já a intervenção urbana acontece por um período determinado, que termina quando os artistas, agentes desta intervenção, encerram a ação. Essa manifestação artística acontece no mundo todo, e no Brasil esse tipo de atividade começou a ganhar as ruas nos anos de 1970 como uma alternativa aos locais tradicionais de arte. Também como uma tentativa de ressignificar os espaços urbanos, ou seja, de proporcionar novos olhares das pessoas para o próprio espaço de convivência. A arte começou a se aproximar cada vez mais da vida das pessoas, tanto nos seus locais de atuação, quanto na relação construída com o público. Nessa época, outros artistas também propunham obras que contavam de algum modo com a participação do público ou se utilizavam de materiais do cotidiano ou de locais de grande circulação. O coletivo 3 Nós 3, formado pelos artistas Rudinilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França, é considerado um dos pioneiros das intervenções urbanas no Brasil. As ações desse grupo propunham uma alteração da ordem habitual cotidiana, e a partir de um certo momento, o grupo passou a identificar seu trabalho como intervenções urbanas e não intervenções, como ficaram mais conhecidas. Na ação Interdição, realizada em 1979, esticaram enorme faixa de papel celofane em cruzamentos, criando faixas de cor na paisagem, ao mesmo tempo em que erguia uma barreira, ainda que facilmente transponível para os carros. A ação mostra uma característica presente nas intervenções urbanas. Intervenções urbanas são efêmeras, ou seja, têm um tempo de duração curto. Olhe para a imagem a seguir, vemos uma grande faixa de papel celofane amarelo que foi esticada pelos artistas antes da faixa de pedestres. Então o sinal estava fechado para os carros. Olha aqui o papel celofane e tem outro papel azul. O que você acha que aconteceu quando o sinal de trânsito ficou verde? Os carros romperam a faixa de celofane? Será que alguns ficaram em dúvida sobre o que fazer? Colocar as pessoas de seu comportamento padrão em relação às cidades, sua movimentação e rotina, faz parte da escolha desse tipo de ação artística, que propõe discussões sobre convivência e apropriação do espaço público e compartilhado. Ok? Então aqui nós vamos encerrar nossa aula de artes. Façam uma releitura de tudo que foi visto e logo a gente volta para continuar. Grande abraço e até a próxima aula.